Por favor, pode ler. Romanos 15, 4 e Hebreus 11, 21. Quem achou aí, pode tirar o microfone do mudo e ler para nós, por favor. Por tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Amém. E alguém podia abrir o Salmo 46 e ler para nós, querida, por favor? Pode ler? Pode, por favor, Mariana. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos mesmo esta manhã adorar o Senhor e queremos mesmo, ó Deus, colocar esse tempo diante do Senhor, que o Senhor mesmo possa falar através da tua palavra, que é a verdade, que é eterna, essa palavra que nos lava, nos transforma. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, que o Senhor possa usar esse tempo para a honra e glória do Senhor, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos e nosso coração, Senhor, para realmente ouvirmos a tua palavra. Obrigada, Deus, pela vida das irmãs e nos abençoe aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu coloquei lá, né, que hoje vamos ver se a gente consegue terminar aqui com a vida de José. E eu queria abrir aí para as irmãs falarem o que que vocês leram, o que que vocês observaram, o que que vocês têm para compartilhar conosco, que é muito importante, né? Aí você vai tirar seu microfone do mudo e vai compartilhar, tá certo? Vamos, estou ouvindo ninguém, sabe que está falando aí? Oi, Raquel, bom dia. Bom dia, Denise. Então, a história de José é uma história em si inspiradora, né? Porque, não sei, acho que traz muitas lições, assim. Primeiro, o Jacó tinha uma preferência por ele, né? E isso ocasionou ciúme dos irmãos, né? E ele, inclusive, era assim, expunha, né, os sonhos dele. Eu não sei se é porque ele não tinha assim nenhuma maldade ou se é porque ele achava que estava certo, né, que estava certo falar, né? Mas ao mesmo tempo
ele depois de tudo que ele passou, ele conseguiu, assim, ver que tudo tinha um propósito de Deus, né, na vida dele. E ele conseguiu perdoar, né? Então, uma história assim de uma pessoa firme naquilo que ele achava de valor, né? Ele não vendeu seus valores e ele conseguiu ver que, apesar, né, dos irmãos terem tentado mal, Deus tinha um propósito em tudo aquilo que ele passou, né? Então, ele é uma figura, assim, de imagem, né, de Cristo, de perdão, de superação, né? Amém, verdade. Isso mesmo, Denise. Complementando aí um pouquinho do que a Denise falou, a história de José é uma história que a gente tem que ler, rever, tentar buscar pelo menos um pouquinho dela a cada dia. É, além disso, tudo que a Denise já falou, uma das coisas que eu acho muito importante também na história dele é que ele não se corrompeu por nada. Sempre foi uma pessoa íntegra, nunca deixou de servir a Deus, nunca deixou as coisas do mundo contaminá-lo, como tinha os assédios, aquela que levou ele mesmo, levando ele para o abismo, como um abismo, entre aspas, que ele foi jogado devido às tramas da esposa lá do rei lá. Então, assim, ele sempre manteve íntegro e não deixou nada mudar a trajetória de vida dele, como desde que ele caiu que os irmãos traíram ele, fez tudo que fez com ele, a Denise já falou, só complementando, ele exerceu muito o perdão e também de cuidar das pessoas, o dom de cuidar, o amor pelo pai, a consideração pelo pai. Ele foi um filho muito bom, ele foi um irmão muito bom. Então, e foi um administrador muito bom. É. Amém, é isso mesmo, Virginia. Muito bom. Obrigada. Algo que me chamou a atenção na vida de José, está lá em Gênesis 39, é que o Senhor estava com José de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E aí a gente vê, quando uma pessoa, né, quando o Senhor está com uma pessoa, a gente vê a transformação que a presença de Deus gera através dessa pessoa. Então Potifar começou a prosperar muito. Ele percebeu que ele prosperava porque José estava com ele. E aí, quando José foi para a prisão, também aquele local prosperou, né? Ele organizou toda aquela parte lá, o carcereiro viu nele alguém que era capaz de fazer isso e foi dando autoridade e cargos para ele. Então, assim, isso é muito lindo, né? Porque o Senhor, ele se revela em nós. E ele se revelava em José, porque ele estava com José, né? Então, onde ele estava, havia prosperidade. O Senhor também estava. E as pessoas viam, elas reconheciam, né? Aquilo de especial que estava com José. Então, isso me chamou muita atenção, né? Marcou muito quando eu estava lendo Gênesis, assim. Só para ver Amém, essa Lá. flutuação. Muito bom. Muito bom, menino. Alguém quer compartilhar algo mais? Que bom, Bom menino. dia, estou de Oi, penetra Sara, aqui pode hoje. falar. Você tá boa, lindona? Difícil conseguir participar. Mas o que me chama muita atenção aqui é no final, assim, dessa história de reconciliação deles, no capítulo 45, que José, apesar de tudo que ele sofreu, e a gente vê que não deve ter sido fácil, porque quando ele reencontra os irmãos, ele sempre tem crises de choros, assim que ele se retira, né?
Então, a gente vê o tanto que aquilo foi pesado e o tanto que o Senhor trabalhou no coração dele, a ponto de ele enxergar a provisão do Senhor e entender que quem enviou ele para o Egito foi o Senhor, que todas aquelas circunstâncias na vida dele, sofrimentos, tinham um propósito, né? Então, assim, é muito lindo a gente ver isso, porque quando a gente foca só no sofrimento, a gente não enxerga o propósito do Senhor, né? E a gente vê aqui que é um propósito muito lindo, um propósito de livramento, um propósito de sustento. Mas José, alguém teve que sofrer, alguém teve que pagar um preço aí, né? Então é muito lindo esse desfecho aqui, né? E ver como que ele conseguiu enxergar a mão do Senhor em tudo, né? Amém, amém, Sara. Muito lindo mesmo. Raquel, Oi, é, Elza. concluindo tudo isso sobre a vida de José, eu sinto que aquilo que a gente precisa aprender do Senhor é tipo assim, florescer onde você está plantado. Amém. Porque às vezes a gente não sabe por que que eu mudei para essa cidade, ou por que que eu estou morando nessa casa, e Deus quer que no lugar que você está, você exale o bom perfume do Senhor. É isso. Amém, é verdade mesmo. Amém. Que bom, meninas, né? Como é que é rico, né? Quando todo mundo participa, né? Muito bom. Foi muito bom, meninas. É bom que vocês se focaram bastante na vida de José, então a gente não precisa gastar, assim, tanto tempo mais. Eu sei que vocês aprenderam, nós todos, né? Cada vez que a gente vê, a gente aprende muito. É uma vida muito linda mesmo. E aí, então, Elaine, se quiser colocar os slides, nós vamos, na última aula, eu acho que a gente fez uma apanhada, assim, muito geral. Acho que as meninas até ficaram meio perdida, até eu fiquei assim, meio perdida também, mas eu dei até uma tarefinha, se não me engano, da gente olhar na vida de Isaac aquilo que repetia bastante. É muito fácil, né? Alguém lembrou de ver isso aí e descobriu? É Isaac ou Jacó, tia? Não, nós vamos falar. Bom, é o seguinte: eu falei de Isaac, pode ser Jacó também, mas Isaac tem. Como a gente viu que na vida de Abraão tinha duas características, que era o altar e a tenda, né? Eram duas coisas. O altar é a consagração, e até se você colocou aí, foi muito bom você colocar, que foi a gente recordar, são 4 altares, né, que Abraão fez. Que o primeiro foi lá em Siquém, que foi realmente o altar da revelação de Deus, né, na vida de Abraão. E aí, então, depois, o segundo altar foi entre Ai e Betel, que foi o altar da separação. A gente viu que Ai significa destruição, né? E Betel, então, é a casa de Deus. Então, ali é uma separação. Ou a gente está no mundo, ou a gente está com o Senhor. Então, ali foi um altar da separação. O terceiro altar foi Hebron. Hebron significa comunhão. Então, a gente vê como que a fé de Abraão, então, ela foi fortalecida, né? A partir desse altar e antes desse altar, porque a gente vê que a primeira vez que aparece a menção de crer é ali com Abraão. Deus leva ele para fora da sua tenda e fala com ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E ele não tinha filho nenhum, né? E aí ele crê, ali fala claramente, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, para a gente saber o que que é fé, a gente deve ler essa história e ver o que o Espírito Santo, o que que a Bíblia fala sobre a fé. É a primeira menção. E depois, então, o quarto altar e último na vida de Abraão foi lá em Moriá, foi aquele teste supremo que Deus fez. Abraão, ele sacrificando seu filho. Na verdade, Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaac, né? Isso é uma figura muito linda do Senhor Jesus, porque no caso de Isaac, Abraão não precisou imolar o filho dele, se bem que, figuradamente, como fala ali no Novo Testamento, ele imolou Isaac, porque Isaac sem Deus era nada, mas Deus sem Isaac, como que ia ser a vida dele?
Então, realmente, e também outra coisa importante aí, meninas, eu não sei se eu falei, mas a primeira vez que aparece a palavra amar é ali, quando Deus fala assim: olha, eu quero que você sacrifique para mim o teu filho, teu único filho que você ama. Então, Deus enfatiza isso muito, e isso nos lembra o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E que Deus, 3 vezes no Novo Testamento, ele falou, né? Que esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, isso aí, a gente lembra muito do Senhor Jesus. E no caso do Senhor Jesus, não tinha ninguém, nenhum cordeiro, ninguém que pudesse substituir o Senhor Jesus ali na cruz, tinha que ser ele. E o Senhor não poupou seu próprio filho por amor a nós. Então, esses foram os 4 altares que Abraão fez. E aí também a gente vê que a Bíblia também nos fala sobre os erros, né, de Abraão. A gente viu ali no Egito que ele fala que a Sara era irmã dele, né, na realidade não era, né, ele mentiu, na meia mentira, vamos dizer assim. E aí a, a gente vê como que Deus restaura, como que Deus chama Abraão de volta, né? Lá em Jeremias tem um versículo que fala assim: se voltares, ó Israel, volte para mim. É um versículo muito lindo lá em Jeremias. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu anotei aqui. Jeremias 4:1. Então, fala assim, ó, se voltares, ó Israel, volta-te para mim. E aí, então, Deus chama Abraão de volta ao primeiro lugar que ele tinha feito o altar, e ali ele faz o altar de novo ao Senhor, né? Então, é assim que a gente vê essa vida desses irmãos, dessas pessoas ali no Antigo Testamento, em Gênesis, né? De uma maneira especial. Raquel, Oi. quando o Abraão, tem algo que me chamou a atenção aqui, eu não sei se foi falado, porque eu não participei, só para recapitular, eu fiquei assim, sem entender direito, mas achando que talvez seria uma consequência da forma como ele agiu, né, indo para o Egito, mentindo sobre sua mulher, que aí ele fala que Abraão foi tomar de sono profundo e veio trevas densas, né, e apavorando sobre ele. E o Senhor falou que até a 4ª geração dele seria amaldiçoada, né? Viveriam escravos no Egito. E aí eu fiquei pensando, Senhor, será que foi por isso? Porque foi uma consequência, não sei, fiquei em dúvida, assim, né? Porque logo depois que ele fala do Egito, né, de Melquisedeque, ele veio essas densas trevas e o Senhor deu essa sentença, né, para ele. Uhum. Então, eu não sei se foi comentado aqui. Lana, na realidade, isso aí foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Aham, Porque, então, Deus, ele tinha prometido para Abraão, né, porque a gente vê que o propósito de Deus vem sendo cumprido. Então, Deus escolheu Abraão, Deus escolhe uma pessoa, dessa pessoa, Deus escolhe uma família de Jacó, e dessa família de Jacó, então, vem a nação de Israel. Deus separou essa nação para que, através dessa nação, ele pudesse enviar sua palavra, porque a Bíblia foi escrita por eles, né? uhum, Pelos judeus, a não ser alguns livros ali do Novo Testamento, né? Que, por exemplo, Lucas era grego, mas a palavra de Deus veio através desse povo. Então, esse povo, Deus tinha que separar um povo de todas as outras nações da terra, porque quando Jesus viesse à terra, teria aquelas profecias, são 333 profecias referentes ao Senhor Jesus, mais importantes, e a gente tinha que saber que Jesus nasceria em Belém, nasceria de uma virgem, era da tribo de Judá. Então, para que isso fosse anotado, escrito, e a gente cresce na palavra de Deus, isso tinha que estar escrito antes, foi profético. Então, Deus tinha que escolher esse povo. Então, quando Deus faz isso, quando ele escolhe Abraão, separa aquele homem, tira lá dos caldeus, nós vimos que é a região ali da Babilônia, tira Abraão no meio daqueles ídolos, e aí Abraão começa a crer num Deus só, né? Aí Deus então faz essa aliança com ele. Isso aí é uma aliança que era feita antigamente, eles partiam os animais no meio, e as duas pessoas que estão fazendo aliança andavam em volta desses animais. Só uhum. que, no caso de Abraão, Deus fala o seguinte, é uma coisa muito linda, que Deus fala o seguinte: como Deus não tinha ninguém superior a ele para jurar,
ele jurou por ele mesmo. Uhum. Então, Deus confirma a palavra dele por ele mesmo, é ele que assina isso aí. Porque Uhum. nós não somos nada, nós não somos dignos, nós somos pecadores. Então, por isso que ele fez Abraão dormir aquele sono profundo, que foi realmente um Uhum. sono, como você falou aí, né, apavorante. E Deus já fez uma profecia que a descendência de Abraão ia ficar 400 anos como escravos no Egito, e nós vamos ver isso lá em Êxodo, né, logo para frente. Uhum. E aí fala o seguinte, mas Deus fala que vai, aqui não fala que seriam amaldiçoados, mas foi só que, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar. Você lembra que o Egito ficou arrasado, né? Uhum. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás, e daí ele fala que ele ia morrer e tudo, e Uhum. na sua quarta geração eles vão voltar para aqui, então Deus fala tudo isso. Então, ali no Novo Testamento fala o seguinte, como que não tinha ninguém superior para Deus jurar, ele jurou por ele mesmo. Por isso que ele fez Abraão dormir, porque Abraão não era digno, primeiro, de passar entre esses animais. Então, é a Uhum. mesma coisa da nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz, nós não fizemos nada, não tem condição de fazer nada, a não ser nós crermos nele, e essa fé vem de Deus para nós, é a mesma figura, entendeu? Então, é essa visão. Depois, eu não tenho aqui o texto, mas eu posso passar para você depois o texto no Novo Testamento, que fala que Deus, ele não tinha ninguém superior a ele para jurar, por isso, Uhum. então, que ele jurou por ele mesmo. Mas aí eu vou ver no Novo Testamento depois, Lana, e vou passar aí no grupo para vocês verem, tá? Então, foi essa situação, tá bom? Bom, e aí, então, Abraão fez esses altares, e aí depois a gente vê que ele aceitou, né, a sugestão lá da Sara, porque a gente vê que Sara pensou assim, eu vou dar uma ajudinha para Deus, né? E isso aí foi muito ruim, porque é um problema que nós temos no mundo até hoje, que é Ismael, que são os árabes, eles são totalmente contra o povo judeu, né? A gente sabe disso. E é importante a gente ver que mesmo Abraão sendo pai da fé, quando a gente crê, a gente espera, porque Deus tem o tempo certo dele. Eles esperaram muito, sim. E é interessante que eu estava lendo aqui quando Sara, né, foi ter o Isaac, lá no capítulo 21 de Gênesis, quer dizer, Sara já estava com 90 anos e Abraão com 100, né? Aí fala assim, 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Deus sempre cumpre a sua palavra. E o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe fará. Então, queridos, nós vimos que a raiz da obediência é a fé, e a obediência é o fruto da fé. Então, veja bem, no tempo determinado que Deus lhe falara. Quando Abraão e Sara fizeram alguma coisa na força do braço deles, a única coisa que eles conseguiram fazer foi Ismael, que foi um problema também na vida de Abraão, porque ele teve que mandar, com muita tristeza no seu coração, é claro que era um filho dele, teve que mandar Ismael para longe, né? Deus falou com ele, não, você pode mandar para longe mesmo. Separar de Isaac, porque Isaac vem de Isaac. O inimigo, gente, a gente vê por trás disso, é o inimigo fazendo de tudo para que essa semente da mulher não nascesse, que é o Senhor Jesus Cristo. Desde lá de Abel é morto por Caim, e assim vai, e assim vai. Aqui também o inimigo tenta ver se Abraão, se Sara é contaminada lá pelo rei do Egito, né? Sara correu perigo lá. E é para não vir o descendente prometido. Então, gente, a gente vê que a única coisa que Abraão conseguiu fazer pela força do braço dele foi Ismael. Mas agora, no tempo de Deus, Abraão não tinha condição mais de gerar filhos, Sara muito menos. Então, isso aqui foi totalmente obra de Deus, que é o Isaac, né?
Então, a gente tem que ver que é no tempo determinado de Deus. É muito difícil para nós esperarmos esse tempo de Deus. Mas quando a gente precisa aprender isso, é uma lição difícil, mas é uma lição que a gente precisa aprender. Então, gente, é isso. Pode passar aí mais para frente, o Elaine, por favor. A gente já viu, então, a separação de Ló com Abraão, e a gente viu mais para frente, depois, então, Isaac nasce, né? E aí o significado do nome de Isaac é riso. Ele era um filho submisso, tem pouquíssima coisa sobre Isaac aqui lá em Gênesis, vocês devem ter reparado, né? Como que tem Abraão, tem muita coisa, Jacó tem muita coisa, José tem 14 capítulos sobre a vida de José, mas de Isaac tem muito pouca coisa. Mas a gente viu que ele era um filho submisso. Eu passei até um esqueminha das idades, se vocês olharem lá no grupo, é muito interessante a gente ver, porque a gente vê que quando Jacó e Esaú nasceram, Abraão era vivo ainda, e a gente vê outras coisas interessantes, né, ali. E Isaac tinha aproximadamente 25 anos quando ele foi levado lá para o Monte Moriá. Ele era um rapaz muito mais forte do que Abraão. Ele podia não ter ficado lá, né? Mas ele ficou, ele era um filho submisso. E depois, então, fala que Isaac amou Rebeca, a segunda citação dessa palavra amor, né? Isaac amou Rebeca. Ele foi um esposo fiel. A gente vê quando Rebeca estava chegando, a Bíblia fala que ele estava indo meditar no campo, né? Provavelmente ele era um homem que tinha comunhão com Deus, mas infelizmente ele teve falhas também. Ele foi um pai permissivo, fala ali que ele amava Esaú porque saboreava da sua caça. Quer dizer, olha o motivo que ele amava Esaú. E a Rebeca amava Jacó, né? A gente já vê uma distinção aí, que já é muito falado, do problema ali. Deus já tinha falado que o mais novo, o mais velho ia servir o mais novo. Então, eles já sabiam, a família sabia que Esaú ia servir Jacó, que Deus ia levantar a descendência de Jacó para continuar o processo dele na linha de redenção. Mas, mesmo assim, Rebeca também não esperou o tempo de Deus, ela enganou. Deus não precisava daquela usurpação ali de Rebeca. Deus não precisava daquilo para cumprir o propósito dele. Então, infelizmente, Rebeca fez aquilo e nós vimos que Esaú vendeu o direito dele de primogenitura, porque a bênção realmente era de Jacó. Jacó não precisava também ter feito aquilo com Esaú. Mas porque a gente vê que Jacó tinha um coração naquilo, aquilo era importante para Jacó, saber que Deus tinha escolhido a descendência dele, Jacó, e não de Esaú. Mas Jacó, a gente vê o tempo todo da vida de Jacó, que era ele fazendo as falcatruas dele, os enganos dele, e Deus do lado dele falando, olha, eu vou te abençoar, é assim, mas ele sempre, não, Deus, o Senhor vai me abençoar, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer isso. Sempre Jacó, ele tinha como fosse assim, um pé atrás, ele não tinha aquela fé pura que Abraão tinha, né? E a gente vê, então, isso desenrolar na vida dele. E aí, então, você vê, assim como Esaú vendeu o direito de progenitura, a gente vê que Isaac ia abençoar a pessoa errada. Vocês já pensaram nisso? Não foi só Rebeca que estava errada e Jacó, mas Isaac também, e Esaú também. Isaac sabia que era Jacó que tinha que receber a bênção. Então, veja bem, pode passar, Elaine. Então, a gente vê que realmente Isaac teve a mesma coisa de Abraão com Rebeca, falou que Rebeca, lá para Abimeleque, né, nos filisteus, não foi no Egito, mas foi lá nos filisteus, que a Rebeca, então, aí, agora já coloquei a resposta, eu queria que vocês falassem, né, mas já coloquei a resposta. Que Rebeca era irmã dele, e aí Abimeleque fala assim, não, você está contando mentira para nós, né, não foi isso. Esse Abimeleque aqui, provavelmente, era filho ou neto do Abimeleque lá da época de Abraão, que Abraão pecou também, né, lá, com mentira. Então, já coloquei aí, né, mas vocês tinham descoberto que era a característica da vida de Isaac era cavar poços? Vocês tinham descoberto isso? Nós não vamos ler todos os versículos que fala aqui em Gênesis, quantidade de poços que Isaac cavou.
Mas Raquel, ele foi, pode falar, Elaine. eu ouvi uma palavra uma vez também falando sobre esses poços, né? Aham, E a nossa vida, né? Esses poços podem representar as nossas vidas, né? Porque eles foram ficaram cheios de entulhos, não é isso? Pelos filisteus, se não me engano, que fecharam os poços que eram cavados por Abraão, não é uhum, isso? Aí Isaac fez isso, o quê? Aí Isaac tirou, né, os entulhos, né? uhum, Igual é, igual está escrito aqui que poços, né, é água viva. Os poços retêm água, né? Então que a gente tem que estar limpo para reter água viva, não é isso? Sem entulhos. isso Né? Ele fez mesmo, esse parâmetro que eu achei assim, joia, né? Que poço fala de água viva. O poço isso, retém água. Precisamos reter água viva, Cristo. é, é exatamente isso, Elaine, muito bom, é isso mesmo. Você vê como que o Espírito Santo ele é cuidadoso de colocar essas coisas. Nós vimos que a vida de Abraão, a característica era o altar, que era a consagração. Agora a gente vê na vida de Isaac, que era cavar poços, que é uma comunhão mais profunda com Deus, né? Então, o poço, quando você cava, você tem que ir lá para o fundo. E tem uma coisa interessante que o irmão Christian falava, é que a gente não vê as estrelas durante o dia por causa do sol. Mas se a gente está lá no fundo do poço, quando você olha para cima, você vê as estrelas. Eu nunca tive essa experiência, Uhum. mas ele falou isso, eu acredito, né? Como cientista. Então, você vê que é exatamente o que você falou, Elaine. Então, o poço, ele significa uma comunhão mais profunda com Deus, né? Embora Isaac tivesse as falhas dele, como ele teve, mas você vê como que Deus vai trabalhando. Isso é a nossa vida, queridos. Primeiro é a nossa consagração. O altar significa a cruz, que é a nossa salvação, a nossa redenção, mas também significa a nossa consagração, segundo Romanos 12:1, né? E aí, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa consagração. É a gente falar com Deus, Senhor, eu quero. Porque a gente precisa falar isso com Deus primeiro. Deus não vai arrombando a nossa vida para a nossa consagração, né? E aí, então, depois vem Isaac com os poços. Ele cavou os poços, como a Elaine falou, tirou os entulhos, isso é muito importante, porque nós ficamos entulhados de várias coisas, né? Vários pensamentos, várias ideias, vários sofismas, várias mentiras do inimigo, isso vai entulhando nossas coisas, não tem jeito da água viva, né, do Senhor brotar de nós, como ele falou, ó, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, realmente, essa é a característica da vida de Isaac. Mas a gente vê que Isaac teve cuidado em falar com o servo dele. Isaac ele casou com Rebeca, né? E aí, então, o que que aconteceu? Ele amou Rebeca, teve os filhos, os gêmeos, e a gente vê que teve aquela usurpação. Jacó, a gente já pode passar para a vida de Jacó, né? Aí, porque a Isaac fala com Jacó também, Jacó, você não vai casar com... Esaú casou com aquelas mulheres etéias ali, mas Isaac fala, não, Jacó. Jacó tinha 70 anos quando saiu da casa dele, dos pais dele, né? Ele não viu a mãe dele depois, ele viu o pai, Isaac, inclusive ele enterrou, né, seu pai, mas a Rebeca ele não viu mais. E Jacó, então, ele sai lá e Isaac fala com ele, ó, você vai procurar uma esposa lá na família da sua mãe. Então, você vê que, como esses patriarcas, eles sabiam direcionamento de Deus para a vida deles, o propósito de Deus para a vida deles. Eles não perderam isso, né? E Jacó, então, ele sai de lá, que era Berseba, e depois, se a gente puder olhar no mapa, ele vai até Padã Arã, que é Arã, foi de onde? Lembra que Abraão saiu de lá? Lembra que Abraão saiu de lá? Abraão saiu de Ur, foi até Padã Arã, onde ficou com o pai dele. Depois que o pai dele morreu, Deus aparece para ele e fala: olha, vai lá para Canaã, que é a terra que eu vou te dar. Então, Jacó voltou lá para Padã Arã, onde estava a família de Rebeca, né, que era Betuel, que era Labão, e ele foi para lá, então. O significado do nome dele é enganador. Esse é o significado do nome de Jacó. É uma coisa impressionante isso, porque eu fico pensando como que isso diz respeito a nós, diz respeito a mim, porque esse é o nosso nome. Nosso nome é enganador, é pecador, esse é o nosso nome. Mas o Senhor
nos tirou desse lugar, né? Como a gente vai ver na vida de Jacó, como é que é lindo isso, que de enganador, Deus transforma ele em príncipe, muda o nome dele para Israel. Israel significa príncipe de Deus. Então, veja bem, queridos, que coisa linda, né? Como que o Senhor transforma a nossa vida. Não porque a gente mereça, mas porque Ele quis assim. E aí, então, a gente vê o direito da primogenitura, depois nós vimos que o nome dele foi mudado para Israel, e logo que ele sai ali da, da casa dele, ele vai dormir lá num lugar, né, coloca uma pedra como um travesseiro, e aí, então, ele tem aquele sonho tão lindo, né? Depois daquele erro todo e tal, ele tem aquele sonho tão lindo, que era a escada, aquela escada que os anjos subiam e desciam, né? E a gente vê que aquilo ali era realmente uma profecia sobre o Senhor Jesus, quando o céu realmente foi aberto, né? E o Senhor Jesus, ele veio até nós, e é muito lindo aquilo ali. Só que é interessante que Jacó realmente ele temeu. Ele chamou aquele lugar de Betel, né? Que a primeira menção da casa de Deus é aí nesse lugar. Mas ele fala o seguinte, que lugar terrível é esse? Vamos lá abrir lá em Gênesis 28, 16 a 19. Vamos abrir bem rapidinho aí, para a gente ver o que Jacó fala. Alguém Pode ler? abre? Pode ler. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Isso. Olha bem, gente, é interessante a gente ver a reação de Jacó, porque nos Salmos, em vários lugares, fala do nosso prazer de estar na casa de Deus. Jacó aqui, ele ficou amedrontado, em vez de pensar assim, gente, que lugar maravilhoso, aqui é a casa de Deus, eu quero ficar por aqui. Ele não ia ficar por ali, né? Ele ia chegar até lá em Harã. Mas, de qualquer forma, a gente vê a reação dele, como que o Senhor ainda não tinha conquistado o coração de Jacó naquele lugar. Mas, de qualquer forma, ele fez como coluna. Então, nós vamos ver que uma coisa importante na vida de Jacó, uma característica na vida de Jacó, é essa coluna. Ele faz várias colunas. Depois a gente pode olhar também, eu não sei se eu coloquei aí as referências, mas a coluna fala de testemunho. Uma coluna fala de testemunho. Olha que coisa importante. Alguém abre Gênesis 35, vamos ver pelo menos, deixa eu ver uma coluna, se é aqui. Gênesis 35, 14. Ele fala novamente no mesmo lugar, quando Jacó foi lá para Harã e casou com Lia e Raquel, teve os filhos e teve aquela tanta coisa lá que nós conhecemos da história dele, ele volta, né? E lá no mesmo lugar, onde Deus falou assim, volta para Betel. Já tinha acontecido várias coisas na vida dele, mas aí então, alguém lê para nós, Gênesis 35, 14. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Isso, é o 15, Virgínia. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Veja bem. Continua. Não, até aí tá bom. Ele faz várias, como tem outros textos que eu coloquei. Passa um aí, Elaine, para nós, por favor. Deixa eu ver se está no próximo aí.
Aí, olha, nós vamos ver então que é em Gênesis 28, 18, Gênesis 31 e Gênesis 35 foi que a gente leu. Então, essas colunas significam testemunho. Veja bem, olha, Abraão é o altar, a consagração, a redenção é a consagração. Isaac são os poços, que é um tempo de comunhão mais profunda com Deus. E então, quando a gente tem essa comunhão mais profunda com Deus, então é quando nós temos o testemunho. Queridos, esse testemunho é muito importante. Embora Jacó tenha pisado na bola muitas vezes, nós vemos ali pela vida dele, nós conhecemos bem, porque ele era um enganador, e ele encontrou um sogro igualzinho a ele. Deus faz isso conosco, viu, queridos? Deus faz isso conosco. Um sogro igualzinho a ele que o enganou várias vezes. Ele fala que o sogro dele enganou ele 10 vezes. Enganou com a mulher, depois enganou com o salário, enganou com várias coisas, né? Agora, outra coisa importante, quando Jacó sai, então, e tem essa visão, aí Deus fala com ele o seguinte, ó, olha, perto dele estava o Senhor, lá no 28, 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei e a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Vejam as promessas de Deus fazendo para Jacó. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha bem, aí Jacó acorda, e ele fica com medo, né? Fala que aquele lugar ele falou realmente que era a casa de Deus, mas veja o que Jacó fala com Deus, olha bem. Aí ele fez aquela coluna e chamou aquele lugar de Betel. Aí fez Jacó um voto para Deus. Se Deus for comigo, olha bem, gente, o que Deus já tinha prometido para Jacó. Mas Jacó não creu, né, pelo jeito. Porque ele falou assim, olha, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, Deus tinha falado, olha, eu vou estar com você. Você vai voltar para esse lugar aqui e, olha, que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir. Olha, Deus tinha prometido a terra para ele, queria ser bênção no mundo todo, e então, ele está preocupado só com o pão de comer e a roupa de vestir. Veja bem, queridos, como que era o coração de Jacó, como que Deus precisava tratar de Jacó, tratar com o coração de Jacó, para que Jacó, então, fosse transformado. É por isso que eu acho que, pelo menos com relação à minha vida, eu acho assim, muito semelhante a Jacó, porque nós temos as promessas de Deus e nós ainda ficamos titubeando, ficamos duvidando de muitas coisas, né? A nossa fé é tão pequena. O Senhor Jesus, lá em Mateus, ele falou a mesma coisa, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu, né, particularmente, a gente duvida daquilo, muitas vezes a gente duvida até do amor de Deus, quando acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse conosco, né? E aí, então, queridos, essa foi a vida de Jacó. E aí ele chega lá em Padã Arã, nós conhecemos toda a história, que a gente não precisa repetir. Ele teve 12 filhos ali, que se transformaram os 12 tribos de Israel, tudo debaixo do propósito de Deus, né? Deus abençoando, Deus prometendo, e Jacó fazendo as coisas da maneira dele. Olha, quando Jacó ali faz aquele negócio lá, às vezes fica pensando, gente, será que aquele negócio das varas, se eu descascar as varas, né, aí as ovelhas vão nascer todas salpicadas, né, aquele trato que ele fez com Labão. É claro que não, que foi Deus que estava abençoando a ele, mas ele continua fazendo os planos dele. Ele faz os planos e pede para Deus abençoar. É assim que eu sou. É assim que nós somos. Eu faço todos os planos, aí falo, Senhor, agora o Senhor me abençoa, né? Porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas a gente faz os planos. Então, queridos, Deus precisava ensinar a Jacó. Jacó precisava ser transformado. E ele foi transformado. Quando ele chega lá em Peniel, o versículo ali em Peniel, aquele versículo ali de trás, né? Volta só
só não, antes um pouquinho, Elaine, volta mais um, isso, Peniel, aquele lá, Peniel. Peniel significa a face de Deus, foi quando ele teve aquela luta com aquele anjo, né, lá em Gênesis 32, aí ele estava voltando com a família dele, né, muito rico, cheio de como Deus tinha prometido. E ele, então, lá naquele balde de Jaboque, Jaboque significa luta, né? Fala que o anjo lutava com Jacó. Fala que o anjo lutava com Jacó. Realmente, Jacó, ele foi insistente, e ali Deus mudou o nome dele. Mas esse anjo lutava com Jacó. E esse anjo, essa luta, queridos, representa aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus está lutando para que a gente seja formada à imagem do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, lá, ele fala lá em Gênesis 32, 22 até o 30, a gente pode ler. Alguém lê para nós, quem está aí aberto? E ele, olha, ele fez outro plano. Ele ficou sabendo que Esaú estava vindo para encontrar com ele. E ele começou a ficar com medo. Ele esqueceu que Deus já tinha providenciado tudo. Ele separou aquele tanto de presente, vocês sabem da história, né? Vocês leram. Separou aquele tanto de coisa, colocou as mulheres, né? Assim, e Raquel lá no último lugar, né? Porque é a que ele amava mais, para que se fosse matando todo mundo, Raquel ia ser a última que ia ficar para trás, né? Faz aqueles planos todos, novamente. E Deus já tinha providenciado tudo, porque quando ele encontrou com Esaú tinha perdoado ele. Esaú não foi lá para matar ninguém, né? E aí, então, alguém lê para nós Gênesis 32, de 22 até o 30, por favor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, e também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Até onde? Até aí mesmo, mas tá bom. E olha bem, não, pode ir mais para frente, Márcia, até o Tá. 30, por favor. Tá. E prevaleceu. E Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: Por quê? Você pergunta pelo meu nome. E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. O 31, Márcia, por favor. E nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. E por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação ou articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Olha, meninas, esse texto é um texto tão rico. Primeiro, fala o seguinte, que Jacó ficou só. Jacó ficou só. Então, a gente só consegue conhecer a gente mesmo e a Deus quando a gente fica só na presença de Deus. E aí lutava, então, com ele um homem, desculpa, até o romper do dia. E aí, então, veja o que aconteceu. A gente sabe que esse homem era um anjo, né, do Senhor, um anjo com letra maiúscula, provavelmente o Senhor Jesus, né, que os estudiosos falam aqui. E aí, veja bem, o homem pergunta assim para ele: qual que é seu nome? O anjo sabia o nome de Jacó, mas ele queria que Jacó reconhecesse que o nome dele era o quê? Enganador, que ele era enganador. É o que o Senhor quer que a gente reconheça, nós somos pecadores, que nós precisamos do Senhor.
Porque até aquele momento, Jacó fazia os planos, confiava mais nos planos dele que em Deus. Deus já tinha falado tudo, prometido tudo, mas ele confiava nos planos dele. E aí aquele homem fala assim, olha, é, então disse, não chamarás mais Jacó, e sim Israel, que significa príncipe. Então é isso que o Senhor faz conosco, é essa transformação. E aí Jacó fala mais para frente, aquele homem, aquele anjo, então abençoa Jacó, e Jacó fala mais para frente, aquele lugar chamava Peniel, que ele viu a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A partir daí, realmente Jacó, a vida dele começou a ser transformada. Continuou sendo transformado, mas a partir daí Deus precisou tocar na vida dele, ele precisou manquejar, ele precisou ter uma marca de Deus na vida dele. Então, queridos, muitas vezes acontece isso na nossa vida. E aquele primeiro versículo que a gente leu, que no final, Jacó, ele se transforma, ele vira um profeta, porque lá no Egito ele profetiza com relação a Faraó, e com cada filho dele, com os filhos de José, e com cada filho dele ele faz uma profecia. Veja bem, mas aí no final fala que ele estava apoiado no seu bordão. Ele precisava de um bordão para apoiar. E esse bordão, então, é o Senhor Jesus. Ele não podia fazer mais nada dos planos dele, mas agora ele estava apoiado naquele bordão, que foi o que aconteceu lá, aqui em Peniel. Pode passar aí, o Elaine, por Tia favor. Raquel, deixa eu só Oi. completar aqui. Esses dias eu estava vendo uma pregação e o Douglas Gonçalves, ele falou assim, é, Deus, ele não podia abençoar o enganador. Ele não podia abençoar o Jacó, né? E aí ele muda o nome de Jacó naquela hora, porque, acima de tudo, ele via Jacó como Israel. Ele sempre viu Jacó como Israel. Então, ele abençoa Jacó como Israel, né? Ele muda esse nome. Ele já vê ele como Israel. E aí ele até falou assim que quando Jesus chama Mateus, né, que era Levi, ele já muda o nome de Levi para Mateus. Ele fala: "Não, seu nome é Mateus, presente de Deus". Então é assim que Deus nos vê. Quando ele nos chama pelo nome, pelo como que ele nos vê, ele transforma a nossa vida nesse lugar. Então assim, eu achei muito lindo, né, quando ele falou isso. Então é isso. Deus sempre viu Jacó como Israel, como príncipe de Deus. Quando ele se revela a ele já fala: olha, seu nome não é Jacó. Não é assim que eu te vejo. Seu nome é Israel, príncipe de Deus. É muito lindo. Deus faz isso conosco, né? Deus muda Amém. nosso nome. Amém. Glória a Deus por isso, né? E Deus já tinha. Alguém não sei. Deus já tinha prometido algo, né? Já tinha feito prometido para Jacó lá atrás. Agora, outra coisa interessante, queridos, a gente vê que quando Jacó está fugindo lá da casa dele, de Esaú, fala assim, lá no 28:10, fala assim, partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Agora veja aqui em Peniel: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aí no 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e maquejava de uma coxa. Então a gente vê que aqui começou uma noite na vida de Jacó, mas aqui o sol já começa a nascer. E depois disso aqui, Jacó passou por muitas provas, teve várias tristezas na vida dele, como a gente sabe que José, né, que era o filho amado, a gente sabe da história toda. Mas aqui o sol começou a nascer para Jacó. E então, quando o nome dele foi mudado, então. Glória a Deus por isso, queridos, porque realmente é isso que o Senhor faz conosco. Mas ele muitas vezes tem que tocar, e a gente precisa ter uma marca dele. Muitas vezes na coxa ali, Jacó foi a coxa, né, dele, né, que está falando aqui. Esse fato dos judeus não comerem esse nervo do quadril, isso aí é mais não vamos dizer que é ser superstição, não, mas é uma lembrança do que aconteceu com Jacó, mas uma coisa externa, né?
porque isso aí tem que ser uma coisa interna na nossa vida, não é só externo, né? Não é só a cruz, é muito jóia e tal, a pessoa ter a cruz, claro, ter a cruz no pescoço, você está mostrando que você pertence, você tem um dono, mas isso tem que ser lá no coração primeiro. Pode ter aqui fora, claro, é bom, mas tem que ser lá no coração primeiro. Essa cruz está gravada lá no nosso coração. Então, a gente vê, então, que quando a gente começa José, que não vai dar tempo da gente, seja falado muito sobre José, nós talvez na próxima aula a gente vai dar só uma recordada bem rápida, ver algumas, até se, vou deixar esse exercício aqui para as irmãs, a gente vê como que a vida de José é comparada com a vida de Jesus. Então, as irmãs podem ver vários detalhes na vida de José, como que são semelhantes, a gente pode dizer. É claro que ninguém é igual ao nosso Jesus, ele é único, né? Mas como isso aponta, de uma certa forma, para a vida de Jesus, né? Então, isso seria uma tarefa que as irmãs podem fazer para a próxima sexta-feira. E aí a gente vê que os patriarcas sempre vêm de Abraão até Jacó, que José já é uma ligação da família com a nação, né? Porque aí José, quando José está lá no Egito, já vem os irmãos dele, e aí depois aqui se transforma numa nação, que é quando a gente vai entrar em Êxodo e ver o propósito de Deus sendo desenvolvido, né, querida? As coisas de Deus são desenvolvidas no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E a gente vê como é lindo, como é que o Senhor vai trabalhando, e a gente vê aquele versículo que fala lá em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente vê que mesmo com os pecados de Abraão, de Isaac, de Jacó, os nossos, como que a graça de Deus é abundante na nossa vida, como que a gente precisa agradecer a Deus, porque nós não somos dignos, né, do Senhor, nem olhar para nós, quanto mais mudar o nosso nome. O nosso nome hoje, nós somos filhos, filhas amadas de Deus, esse é o nosso nome. Então, queridos, que o Senhor possa mesmo colocar isso no nosso coração, que a gente possa viver nessa esperança, nessa alegria, isso é uma alegria muito grande. Nós somos filhos do Senhor, e Ele é aquele que nos abençoa, que nos guarda, que está conosco todos os dias. Não deixa que o inimigo enche a nossa cabeça com mentiras, que Deus nos desamparou, quando acontecem algumas dificuldades na nossa vida, como acontecem sim, mas não. Fala que as provações do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E que glória é essa? A glória da imagem do Senhor Jesus Cristo sendo impregnada em nós. Isso é algo assim, isso é algo muito grandioso, é algo muito maravilhoso, saber que nós vamos reinar com o Senhor. Por isso que nós precisamos ser podados, por isso que a gente precisa ser transformado, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Vamos orar então para terminar, e depois, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Alguém ora para nós, por favor?